A gente ouve falar em adultos tomando melatonina, que é uma forma, então, de proporcionar o sono. Mas a pergunta é o seguinte: as crianças podem tomar melatonina? Tomam? Não sei. Para isso, nós pedimos aqui a gentileza da doutora Cristiane Cobas, especialista em neurologia, pediatria, e ela é do Hospital de Paralisia Cerebral Infantil do Sírio-Libanês. Doutora Cristiane, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Eu que agradeço o convite. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos. É um prazer conversar com vocês. Doutora Cristiane, e aí? Melatonina pode ser consumida também por crianças? Bom, primeiro a gente precisa entender que a melatonina, ela é um hormônio natural produzido pelo nosso organismo. Então a gente tem uma glândula que fica bem no meio do cérebro, que chama pineal, e ela produz a melatonina. Então a gente normalmente produz uma quantidade de melatonina. Então sim, ela pode ser tomada por criança. Agora, doutora Cristiane, então a melatonina ela é consumida com receita médica, sem receita médica? Como é que a gente poderia rotular a melatonina? Aqui no Brasil, a melatonina ela é consumida sem receita médica, bem como nos Estados Unidos. Ela é vendida em farmácias com várias formulações. Mas, na verdade, ela deveria ter uma orientação médica para ser prescrita. Porque, como eu falei, ela é um hormônio natural produzido no nosso organismo. Mas ela também tem efeitos adversos. Se usada numa dose acima da dose recomendada, ela pode levar à sonolência no dia seguinte. Então, uma criança que usa uma dose exagerada de melatonina, pode ser que no dia seguinte tenha uma produtividade, uma produção menor na escola, porque está sob efeito da medicação, tá? Doutora Cristiane, nós que somos leigos, o que é uma dose exagerada? A dose recomendada de melatonina é inferior a 1 miligrama. Então, tem gente usando aí 5, 10 miligramas de melatonina. Isso leva a violência excessiva no dia seguinte. Então, é importante entender, acho que é importante, principalmente na infância, entender por que essa criança não está dormindo. E a gente sempre fala para os pais que a criança aprende a dormir acordada. Então, existem alguns comportamentos que devem ser feitos em casa, devem ser orientados para que essa criança consiga fazer uma transição adequada da vigília e do sono e aí consiga dormir o que se espera para a faixa etária. Doutora Cristiane, isso pode criar dependência ou não? A pessoa pode ficar, um adulto ou uma criança, pode ficar dependentes da melatonina? Não, a melatonina não causa dependência, né? Como eu falei, ele é um hormônio natural produzido no nosso organismo e não produz dependência química. Enquanto estiver sob o efeito da medicação, a pessoa pode ficar sonolenta. Passou o efeito da medicação, não tem nenhuma dependência química. Compreendo. Mas eu acho que é importante, Heródoto, só comentar uma coisa, que é a questão da higiene do sono, né? Que muitos pais esquecem de fazer. Então, a gente precisa ensinar a criança a dormir da mesma forma que a gente ensina a comer, ensina a andar. Então, hábitos adequados de sono, diminuição das telas, diminuição da luz azul e branca à noite, hábitos mais tranquilos à noite. Todas essas condutas levam a um adormecer mais tranquilo. Antigamente, os pais chegavam e diziam assim pra gente: 9 horas da noite, todo mundo pra cama. Acho que, doutora Cristiane, não dá mais para fazer isso, né? Tem que ser de uma forma diferente, tem os combinados, a gente pode combinar, fazer as regras da casa. Olha, nós vamos agora começar a desacelerar, diminuir a intensidade da interação com essas crianças, né? Porque é muito comum os pais que trabalham, chegam em casa e querem aproveitar aqueles últimos minutos com os filhos antes deles dormirem. Mas aí são brincadeiras um pouco agitadas e aí a criança fica excitada. Então, o ideal é que a gente comece a desacelerar, comece a falar mais baixo, diminuir a intensidade da luz, diminuir o uso de telas, a partir das 18 horas, nada de tela. E aí, isso normalmente vai fazer com que o nosso organismo produza naturalmente a melatonina. E essa melatonina natural vai fazer com que a gente adormeça.
Então, esses são hábitos saudáveis que a gente precisa resgatar. Agora, dá aquele toque de recolher no celular e nos joguinhos, nos games também ajuda ou não? Ajuda bastante o toque de recolher, o horário combinado do horário de desligar o celular, guardar em algum lugar. E não é ficar do lado da cama, né? Porque do lado da cama, às vezes, ele fica emitindo alguma luzinha e a pessoa cai na tentação de acordar e olhar. Então, é guardar o celular, desligar o celular e deixar ele guardado. Ajuda bastante. Agora, como você disse, né? Sem um bom sono, a criança pode chegar na escola ou não querer levantar de manhã, ou chega na escola muito cansada, sonolenta e tal, e às vezes não está disposta a aprender o que tá sendo dito pela escola. Realmente os pais têm que acompanhar bem isso, não? Exatamente, esse é o principal efeito colateral, né? Às vezes a gente acha que porque é um hormônio natural e que não tem grandes problemas, grandes efeitos colaterais na utilização imediata, as pessoas usam de uma forma inadequada. Mas o rendimento escolar no dia seguinte, ele é menor. Então, existem vários estudos mostrando que o nível de melatonina no sangue de quem toma doses acima de 1 miligrama, ele é alto. E no dia seguinte pode prejudicar o rendimento escolar. Então, assim, a gente deve ficar atento a isso. Perfeito. Doutora Cristiane, muito obrigado aqui pela gentileza. Foi um prazer. Bom dia. Muito obrigado. Doutora Cristiane Caldas, que é especialista em neurologia e pediatria. Ela é do Hospital Sírio-Libanês, conversando conosco. Portanto, veja bem, acabou de explicar, melatonina faz parte da própria composição do ser humano. Mas numa dose alta, elevada, como ela disse, isso pode então provocar uma diferença no comportamento, principalmente de uma criança, que é o tema aqui da nossa conversa, no dia seguinte, principalmente se referindo aí às questões escolares.